Oi, pessoal! Vamos iniciar a correção das atividades de hoje, dia 10 de dezembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade no interdisciplinar, né, onde a gente vai começar a falar sobre as cidades, né, vivendo na cidade. A gente estudou já bastante sobre o campo, né? E em matemática eu trouxe algumas multiplicações para vocês estarem fazendo no caderno. Mas vamos iniciar então com a correção do interdisciplinar, página 134 até a página 140. Aqui na página 134, né, a gente tem aí o tema Vivendo na Cidade, e aí tem um textinho, né, a área urbana dos municípios constitui a cidade. Na cidade, as construções ficam próximas uma das outras. Há muitas construções, como casas, prédios, escolas, bancos, lojas, hospitais, fábricas, ruas e avenidas. As principais atividades desenvolvidas na cidade são o comércio, a prestação de serviços e a indústria. A vida na cidade depende pouco dos ciclos da natureza. As pessoas podem realizar suas atividades de trabalho quando chovem ou não, de dia ou de noite, por exemplo. O fluxo de pessoas e veículos geralmente é maior do que no campo, né? Então, a primeira atividade, a gente tinha que completar as frases com as palavrinhas do quadro. Então, vamos lá. A. Os municípios têm uma área urbana e uma área rural. A área rural constitui o campo e a área urbana constitui a cidade. Então, urbana, rural, campo e cidade, todas as palavrinhas usadas aí. Observe a imagem da página ao lado e responda. Então, essa imagem aqui, né, que tem a fabriquinha, né, os carros, as casinhas. A imagem mostra uma paisagem do campo ou da cidade, né? Quais são as atividades predominantes em paisagens como essa? O comércio, a prestação de serviços e a indústria. Como é a vida das pessoas que vivem em lugares como esse? A vida na cidade depende pouco dos ciclos da natureza. Então, dá para as pessoas trabalhar de dia ou de noite, quando chove ou não, mas depende também, né? Porque se ficar inundado, não tem como ir trabalhar. Observe as paisagens a seguir e responda, né? Então, na 1 a gente tem o campo, na 2 a gente tem a cidade. Qual imagem mostra uma paisagem da cidade? A 2, então faz xizinho na 2. Qual imagem mostra uma paisagem do campo? A 1. Compare as imagens. Quais elementos predominam em cada uma dessas paisagens? Aqui predomina, né, a grama, as árvores, e aqui predomina os edifícios e as casas, né, coisas construídas pelo homem. Em sua opinião, o modo de vida das pessoas nesses dois lugares é semelhante ou diferente? Explique. Totalmente diferente, né? Aqui as pessoas têm um tipo de rotina, acabam acordando junto com o sol, né? Aqui as pessoas, ela depende muito da hora que ela trabalha. Se ela trabalha de noite, ela vai ter que dormir de dia, né? Então as vidas, elas são diferentes, tá? A história da cidade, tá? Então, as cidades, elas têm história, tá? Elas foram fundadas, elas tiveram aí mudanças durante os anos, né? Então, aqui a gente tem um documento da criação do distrito Paz de Colina, em 1917, né? Então, aqui era a foto do município e a primeira casa que foi feita lá, tá? Quais fontes históricas são apresentadas sobre o município de Colina na página ao lado? Um documento e duas fotografias. Quais informações sobre o município de Colina são apresentadas? Então, a gente vê aí o documento falando sobre a criação, né, desse distrito, que deu origem ao município de Colina. Na foto 1, a gente vê como era o município de Colina em 1930, e a fotografia 2 mostra a primeira casa que foi construída no local, tá? Qual a importância de se estudar as fontes históricas? A gente descobre como as pessoas viviam, que atividades realizavam, como eram as construções antigamente, o que mudou e o que permaneceu, tá? Aqui pede para fazer uma pesquisa, tá? Sobre a cidade que vocês vivem, né? Então, dava para fazer na internet, pesquisar um pouquinho aí sobre Ibaté, tá? Marcos históricos. Aqui a gente fala sobre marcos na história, né? O que foi marcante aqui que está mostrando nessa pintura, tá? Então, a gente vai falar sobre Tiradentes, ó. Aqui mostra uma caracterização aí, né? Uma representação da prisão de Tiradentes, tá? Qual é o título da pintura? A prisão de Tiradentes. Em que data ela foi produzida? Tiradentes tinha morrido há quanto tempo? Ela foi feita em 1914, tá? E Tiradentes já tinha morrido há 122 anos. Em sua opinião, o artista representou Tiradentes como um prisioneiro ou como um herói nacional? Aqui ele está com uma posição bem heróica, né? Já está com uma arma na mão, apesar de estar sendo preso. Então a posição dele é mais heróica, tá? Aqui
Aqui fala de uma pesquisa, tá? Essa 9 aqui não precisava fazer, tá bom? E aqui continua falando sobre os bandeirantes, né? Quem eles foram, né? Nesse textinho, ó. Quem foram os bandeirantes? Foram homens que exploraram as terras do interior do Brasil entre 1600 e 1700, buscando riquezas e indígenas para escravizar, tá? Observe as imagens e relacione cada uma delas às visões históricas sobre os bandeirantes. Então, aqui na primeira a gente vê eles escravizando os indígenas, né? E aqui a gente vê dois homens aí bem caracterizados, né? Então, eles são representados como heróis na imagem B e como perseguidores na imagem A. Depois, observe a pintura de Oscar Pereira da Silva e leia a legenda. Então, a gente tem aqui os barcos dos portugueses chegando e os indígenas na praia, né? O que o artista representou nessa obra? Ele representou a chegada dos portugueses a Porto Seguro em 1500, tá? Na própria legenda da pintura fala que foi em Porto Seguro. As terras que formariam o Brasil já foram habitadas? Sim, gente, ela era habitada pelos indígenas, tá? Então, aqui a gente chega no final das atividades do interdisciplinar. A gente viu, então, aí sobre a formação das cidades, sobre o fato das cidades terem história, e aí algumas comparações de registros históricos através de pinturas, tá? Agora a gente vai aqui para a matemática, onde eu trouxe algumas multiplicações para vocês, tá? Vocês podem estar pausando o vídeo para ver continha por continha se está correto. Só lembrando, tá? Como que a gente faz a multiplicação? A gente multiplica primeiro pela unidade e depois pela dezena, tá? Então, 16 vezes 5, você vai multiplicar 5 vezes 6, pega a tabuadinha lá, olha, quanto é 5 vezes 6? É 30. Então, eu coloco o zerinho aqui, tá? Na casa das unidades. O 3zinho, ele vai subir aqui em cima do 1, tá? Do 30, porque 6 vezes 5, 30, né? Então, o 3 sobe aqui em cima do 1 e você vai multiplicar. 5 vezes 3, então 5 vezes 1 dá 5. E esse 3zinho que subiu do 30, ele vai somar, tá? 5, 6, 7, 8. E aí você coloca o 8 na casa das dezenas, dá 80. Então, aí você consegue multiplicar todas as continhas, né? 55 vezes 8, 440. 47 vezes 6, 282. 69 vezes 8, 552. 18 vezes 8, 144. 48 vezes 2, 96. 51 vezes 4, 204. 76 vezes 3, 228. 48 vezes 5, 240. 96 vezes 5, 480. 12 vezes 5, 60. 56 vezes 7, 392. 63 vezes 5, 315. 58 vezes 9, 522. 52 vezes 8, 416. 83 vezes 7, 581. 22 vezes 3, 66. 29 vezes 5, 145. E 30 vezes 9 é 270, e 92 vezes 7 é 644, tá? Faço então a correção das continhas. Agora a gente vai então para o nosso currículo adaptado, onde a gente tinha uma atividadezinha de português para falar das sílabas, tá? E das letras. Então vamos escrever aqui, cachorro, né? Cachorro, tá? Cachorro. Quantas sílabas tem? 3. Quantas letras? Tem que contar letra por letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, aí para vocês verem a diferença entre sílaba e letra. Peteca. P-T-K. Quantas sílabas? 3. Quantas letras? 2, 4, 6 letras. Aqui, girafa. Girafa. Quantas sílabas? 3. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palhaço. Palhaço. Quantas sílabas? 3. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Aqui é a zebra. Zebra. Quantas sílabas? 2, né? Tem 2 quadrados, 2 sílabas. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Pato. Pato.
Quantas sílabas? 2. Quantas letras? 4. E o peixe? Peixe. Quantas sílabas? 2. Quantas letras? 5. E aí a gente termina, então, a atividade do nosso currículo adaptado, pinta bonitinho, cola no caderno, né? E essas foram, então, as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!